Os vídeos de hoje são tão sinistros que com certeza vão te provocar arrepios. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estão preparados para os casos de hoje? Então curta, comenta e compartilha, porque o vídeo começa agora. Chama! Uma câmera de segurança de uma sala de reunião de uma empresa flagrou uma situação assustadora acontecendo de madrugada. Já era tarde da noite quando as cadeiras da mesa de reuniões começaram a se mover sozinhas, como se uma força invisível a empurrasse. Os funcionários, quando chegaram ao local, notaram que as cadeiras estavam bagunçadas e então foram olhar nas câmeras de segurança para ver o que tinha acontecido e se assustaram com o que viram. Afinal, o que é que provocou esses movimentos nas cadeiras? Na Indonésia é bem comum manifestações espirituais e até aparições sinistras. Isso faz parte da cultura deles, conviver com o sobrenatural. E exemplo disso é essa filmagem. Dois amigos estavam transitando de carro por uma rodovia e já era de noite quando avistaram uma coisa em cima do caminhão. Eles, lógico, que ficaram assustados e começaram a filmar aquela coisa. นั่นใช่คนไหมวะอย่างหลอนเลยไปนั่งทำอะไรบนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยโหดูชุดดิขาดหมดแล้วคนลุกเลยว่ะนั่นใช่คนไหมวะอย่างหลอนเลยไปนั่งทำอะไรบนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยโหดูชุดดิขาดหมดแล้วคนลุกเลย E aí, o que será que era aquilo? Será que se trata de um boneco para assustar as pessoas? Bom, um ser humano vivo não é, pois tem feições esqueléticas. Ou era um boneco ou uma criatura das trevas. Um grupo de amigos decidiram brincar com uma tábua Ouija, e nem precisa falar que isso não foi uma boa ideia. No início, eles estavam com os dedos na tábua e fazendo perguntas. Estavam rindo, estavam usando a tábua em um tom de deboche. E em seguida isso acontece. Are you there? Maybe lift your arms up. Why? Cause it... What? Yo, what? No, that was you. Is that not you? No. A tábua é puxada violentamente e um dos jovens pergunta para o outro: "Foi você?" E o outro responde: "Não." Eles tentam continuar com o tabuleiro, fazem perguntas e mais uma vez o tabuleiro é puxado com violência por uma força invisível. Are you standing next to Frank Tilton? Are you Frank Tilton? When was he born? Stop playing. Stop. Oh my god, no way! That actually fell! Eles então decidem parar com a brincadeira e saem do local, pois ficaram com medo. Como eu disse antes, não é uma boa ideia invocar ou evocar espíritos em tom de zombaria, porque espíritos de luz só respondem ao chamado quando tem um propósito importante por trás da comunicação. Quando é feito assim por curiosidade, por ego ou zombaria, os que vão responder são os espíritos inferiores, obsessores, zombeteiros, pois esse tipo de espírito é que estão sintonizados nessa frequência. E isso com certeza pode lhe trazer grandes problemas, pois não é legal ter um obsessor te obsediando, e muito menos ter um zombeteiro causando poltergeist em sua casa. Então, quando for tentar se comunicar com espíritos, se prepare antes, entre em oração, eleve a sua frequência e faça com respeito. Uma jovem compartilhou uma situação assustadora que aconteceu com o filho pequeno dela de madrugada. O garoto correu para o quarto da mãe desesperado
e estava dizendo ver algo assustador. What is it? Baby, there's nothing in here. There's nothing in here. Okay, I don't see it. What is it? Baby, there's nothing in here. A mulher não via nada e o garoto apontava para uma parede perto de um espelho. Ela, também assustada, começou a gravar a situação e grava a parede onde o menino aponta. No canto da parede tem um espelho e esse espelho está refletindo uma luz na parede, uma luz bem fraquinha, e dá para ver uma sombra ali se movimentando. Seria aquilo a coisa que está assustando o garoto? Bom, esse garotinho nasceu com um dom da mediunidade. Ele consegue enxergar seres espirituais e isso não é um dom agradável. Já pensou ver espíritos a todo momento? E o pior de tudo é que na maioria das vezes o que aparece são espíritos sofredores, espíritos que estão desesperados procurando por ajuda. E aquela sombra que apareceu refletindo na parede demonstra que realmente o garoto está enxergando algo, descartando assim ser esquizofrenia ou imaginação fértil. Pela reação dele, o que ele está enxergando não tem uma aparição muito boa, não. Um homem passou por uma situação horrível e após isso acredita estar sendo atormentado por espíritos. Ele disse que notou bastante insetos vindo da casa de seu vizinho e quando se aproximou da casa, sentiu também um cheiro muito forte. Por isso ele ligou para a polícia, que foram ao local e encontraram o corpo do vizinho, que já estava morto há muito tempo. O homem, claro, ficou abalado com a situação e não imaginava que o pior ainda estava por vir. Alguns dias depois dessa tragédia, o vizinho que mora no andar de cima, de onde o corpo foi encontrado, começou a gritar sem nenhuma razão aparente. Dios mío. Outro dia, já no finalzinho de tarde, ele percebeu que o vizinho estava se batendo, machucando a si próprio. Ele então ficou preocupado e foi até a casa do vizinho na intenção de ajudá-lo. O vizinho estava descontrolado, aparentava estar perturbado. O jovem disse que conseguiu acalmar o vizinho e o mesmo lhe disse que estava sendo assombrado por espíritos. Dios santo. Oh my God. Vecino. You okay? No. 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 Dios te bendiga. No. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Dios te bendiga. Vengo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vengo en el nombre de Jesús. Depois, o jovem descobriu que na mesma casa onde aquele corpo foi encontrado, alguns anos atrás, outra pessoa também faleceu nas mesmas circunstâncias. Ele então colocou uma câmera filmando virada para aquela casa e gravou algo que é no mínimo estranho. Os quiero que observen eso que está arriba del apartamento de donde está el vecino. Ok, quiero que vean el apartamento ese, es donde duerme el vecino. Ahí es donde él vive arriba. Miren esa cosa que está en la ventana. Vean esa cosa que está en la ventana arriba y cómo desaparece cuando yo voy acercando la cámara. Miren, que alguien me explique qué rayos es eso. Como que si supiera que yo lo estoy grabando. Pero no es una cosa normal, no es una persona. Es algo, gente. Miren, miren, es algo que está ahí. Miren cómo se quita. ¿Ustedes creen que eso es normal? Y bueno, ahí en donde está esa cosa es donde duerme. Ele notou uma presença na janela do vizinho, algo que desaparece quando ele dá zoom. É algo que ele diz não ser uma pessoa, e sim uma figura espiritual.
Ele também filmou uma presença na casa de baixo, onde o corpo foi encontrado. E agora ele acredita estar sendo assombrado por espíritos, pois coisas estranhas também estão acontecendo em sua casa. Y pues la verdad a mí me toman de loco, pero si ustedes tuvieran que soportar que ver esas cosas, miren esa cosa parada en mi... Oh my God. Sangre de Cristo te reprenda, demonio infernal. Gente, son las 2 de la mañana, me intentaron abrir la puerta, bueno, la tocaron primero y la intentaron como abrir. Luego pues yo me fui al cuarto de las niñas. A ver, ahí está otra vez. Vean, pero vean que no es nadie. Son las 2 de la mañana. Exactamente. Vean. No es nadie. Uma norte-americana acredita estar sendo assombrada por forças sobrenaturais. Ela relatou que objetos estão caindo, sumindo e até sendo jogados em direção a ela e seus familiares. Como ela conta para as pessoas e ninguém acredita, ela espalhou câmeras pela casa inteira na intenção de provar que algo muito estranho está acontecendo em sua casa. Uma noite que ela estava na sala junto com os filhos, algo assustador aconteceu. As crianças estavam brincando no chão, quando de repente a televisão desligou sozinha e uma força invisível puxou um brinquedo com violência. Todos se assustaram com aquela situação. A mulher relatou que está com medo dessas manifestações, porém não tem para onde ir, por isso é obrigada a conviver com a sua família em meio àqueles poltergeist. Uma mãe estava filmando os filhos brincando, algo comum no dia a dia de uma família. Ela só não esperava que na filmagem aparecesse algo que a deixaria apavorada. Enquanto a irmã mais velha brinca com o caçula, a mãe filma. E a primeiro momento não nota nada de anormal. Até que depois, ao assistir o vídeo, percebeu que lá atrás tem uma presença. E quando ela clareou a imagem, viu que era uma mulher. Mulher essa que ela não faz ideia de quem era, nunca nem viu. E ela ficou confusa. Afinal, como essa mulher foi aparecer ali, dentro da casa dela? Ela disse que a casa estava trancada e não tinha como alguém ter entrado na residência. Completou ainda dizendo que está confusa, pois não encontra explicação para explicar isso que apareceu no vídeo. Será esta jovem que apareceu na filmagem um espírito perdido? Duas amigas brasileiras também passaram por uma situação que é no mínimo estranha. Uma delas fala que na casa onde elas moram tem uma boneca que está falando sozinha. A princípio elas dão risadas, brincam com a situação. Porém algo assustador acontece. A Thalita tá me falando aqui que uma boneca aqui tá falando sozinha, cara. Você tá me zoando, amiga. Juro por Deus que não. E ela derrubou o Maui. Não, mentira. Juro por Deus. Como é que pode uma pilha durar tanto tempo assim se ela não brinca com a boneca há anos? Thalita vai desligar a boneca que ela tá com medo. Como é que desliga? Eu não sei. Eu amo caminhar com você. Não vai caminhar com ninguém. Nunca mais. Ai, amiga do céu. Vamos pegar as coisas. Uma delas vai lá e desliga a boneca. Desligou ali no botão que tem atrás das costas da bonequinha. Porém, mesmo assim, a boneca ainda fala. Manda logo um olá. E as duas se assustaram, saíram correndo. Bom, vamos admitir que é de fato uma situação que assusta mesmo. Já pensou uma boneca aí na sua casa começar a falar de madrugada? E você estando sozinho?
o que você faria? Uma jovem estava filmando seu gatinho brincando em um corredor, quando de repente algo estranho aconteceu. O gato estava caçando uma mosca quando parou, olhou para frente e isso aconteceu. Um calçado que estava ali no caminho simplesmente saiu rolando sozinho. E aí, o que será que movimentou aquele calçado? Será que foi uma atividade espiritual? No que você acredita? Está circulando na internet um vídeo que estão alegando ser a filmagem real do ET de Varginha. No vídeo, o tal ET aparece deitado em uma maca e tem um médico ali ao lado dele. Nós sabemos que esse caso ganhou repercussão mundial. Inclusive tem documentários sérios abordando o caso Varginha. E tem um médico brasileiro que afirma ter visto a tal criatura que supostamente apareceu lá em Varginha. O doutor Ítalo Donelli Venturelli disse que viu e descreve como era a criatura. Veja o relato dele. Meu nome é Ítalo Venturelli, estudei em São Paulo, fiz neurologia, neurocirurgia, fiz mais de 5.000 cirurgias. Só queria deixar essa mensagem que eu realmente vi. No dia fui ver como se eu tivesse ido ver um paciente. E não era um paciente, realmente era um alien, claramente um alien. O crânio era em forma de gota, os olhos em forma de gota. Eu fui ver um paciente, achando que era um humano. E eu vi ali um ser maravilhoso de um mundo que eu não conheço. Me pergunto se estava sofrendo, ele não estava sofrendo, se ele estava entendendo, ele estava entendendo. Muito calmo, muito tranquilo, olhou para mim como se entendesse tudo o que eu estava pensando. Eu acho bacana conversar isso, explicar para as pessoas que existem muito mais coisas do que a gente imagina. Para mim foi muito importante ver, porque eu vi a imensidão que tem esse universo, né? Não somos só nós aqui, nesse mundo tão maravilhoso, mas deve existir muitos outros, e aquele ser que estava ali é prova disso. E aí, será que realmente um ser alienígena foi visto em Varginha? Será que as autoridades sabem da existência de seres alienígenas? E por que eles não revelam para nós, meros mortais, a existência de outros seres no universo? Eu não sei se esse vídeo é realmente a filmagem que eles dizem existir sobre o caso de Varginha. Porém, tem um renomado médico brasileiro alegando que viu, que atendeu no hospital em que trabalhava, o ser que foi encontrado em Varginha. E isso com certeza dá mais força para o caso, pois é um médico, um neurocirurgião que tem uma reputação a zelar. Mas e aí? Você acredita no caso Varginha? Acredita que seres alienígenas existem? E esse vídeo aí, para você é real ou apenas mais uma montagem barata? Vai saber, né? Você gosta do canal? Quer ser notificado sempre que eu postar vídeos novos? Então participe do nosso grupo, que eu notifico na hora que eu posto. Eu vou deixar o link fixado aí no primeiro comentário. E aí, meus amados, gostaram dos casos de hoje? Gosta do canal? Então dá uma força, curta, comenta e compartilha. Obrigado, por hoje é só, e até o próximo, se Deus quiser.